aí nosso cantinho da leitura, livro Segue-me, Emmanuel, Chico Xavier. Vamos lá. Nas diretrizes do Evangelho. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus 7, capítulo 7, versículo 20. Capítulo 7 ainda é Sermão da Montanha, né? Sermão da Montanha a gente sempre fala, é a nossa base de trabalho na construção do reino, é o que fundamenta as nossas ações, né? Sermão da Montanha. Então vamos ver essas diretrizes. O Senhor não nos induziu a conhecer o valor da árvore pelas exterioridades ou dificuldades de sua vinculação com a terra, não pela configuração morfológica do tronco, nem pelo tecido da folhagem, nem pelas flores. Não mandou se lhe pesquisasse os defeitos de apresentação, muitas vezes criados pela fúria das tempestades, que o exame posterior dos melhores botânicos não consegue determinar. Nem recomendou se lhe fixassem as desvantagens causadas pelos insetos que lhe carcomem as energias e que os obreiros do bem saberão extirpar a preço de amor. Nem exigiu se inventariasse o número dos viajores que lhe espancaram ou quebraram os ramos, a fim de se lhe apropriarem dos recursos. O mestre apenas anunciou que a árvore será sempre conhecida pelos frutos. Quando as circunstâncias nos impelirem a julgar ou analisar os irmãos de experiência e caminho, esqueçamos as figurações passageiras que repontem no lado externo da vida e recordemos o ensino de Jesus. Pelos frutos os conhecereis. Então, pelas obras. Porque muitos de nós, religiosos, nos condicionamos ao palavrório exterior, que é a roupagem, são as folhas da árvore, talvez o tronco. Muitos de nós religiosos, ou não, procuramos nos identificar pelas nossas raízes, pelas nossas definições de crenças, as nomenclaturas, se somos cristãos, se somos muçulmanos, se somos budistas, as mais variadas doutrinas religiosas ou filosóficas. Mas, mesmo cristãos, tantas denominações de cristãos, né? Mas isso tudo são roupagens, são folhas. A fé sem obras é morta. Ela não significa nada. Então, pelo fruto é que nós vamos reconhecer aquele que está em verdade, pela sua realização. Então, assim como uma montanha, ela é medida pelo seu cume, o homem também será conhecido pela luz que ele conseguiu colocar sobre um alqueire, pela luz que o candeeiro dele emana. É assim que ele será conhecido, aquele que fez determinada obra.
de relevância, obra de verdade, porque a vida ela é composta de situações para as quais nem sempre o homem está preparado para dar a melhor resposta. Mas isso não o definirá. O que o definirá é o seu ponto culminante, é aquilo que ele conseguiu realizar. Porque se ele conseguiu realizar, significa que ele tem dentro dele todas aquelas habilitações para aquela realização. Então, ele é aquilo que ele faz, aquilo que ele fez. Os momentos de fragilidade e de fraqueza podem ser muitos, mas eles não refletirão a potencialidade que aquele homem representa, a sua verdade, a sua capacidade instalada, vamos dizer assim. Porque depois que um homem edificou uma casa sobre a rocha, ninguém vai tirar essa propriedade, esse título dele. Foi ele que edificou, foi ele que escreveu o livro, foi ele que, diante de um caído, foi tomado de compaixão e realizou atos de misericórdia. Então, se ele fez isso, é porque ele é isso. Então, testemos nós os nossos limites para que possamos vir a frutificar as raízes, o tronco, as folhas. Tudo isso é necessário, são estruturas que nos permitirão frutificar, que nos permitirão realizar. Mas nada disso terá significado se não dermos consequência. Então, a nossa linhagem de família, a nossa capacidade econômica, a nossa inteligência, o local onde nós estamos circunscritos, tudo isso falará de nós, mas nós não seremos conhecidos porque nascemos em tal ou qual local, porque temos essa ou aquela cor, porque a nossa descendência é essa ou outra. Seremos conhecidos porque realizamos e teremos o tamanho exato das nossas realizações. Não é? Que Jesus nos abençoe.